Olá, Ni hao, hello, alô. Estamos aqui novamente para nos abordarmos questões ligadas à saúde na área de análises clínicas. Sou o professor Tomás Shimuto e trouxe um tema pertinente que vamos abordar durante esses minutos. Poderemos falar no decorrer dessa apresentação sobre os TDR, famoso teste de diagnóstico rápido. Qual é o significado clínico de cada TDR, os materiais que ele necessita, os equipamentos, procedimentos e como lançar os resultados. Como dentro desse TDR? Bem, TDR é conhecido como todo teste de diagnóstico rápido. Os testes de diagnóstico rápido são aqueles testes que os resultados são lançados após 15 a 20 minutos, nomeadamente os testes rápidos, são considerados como TDR. E dentro do laboratório existem vários TDRs. Vamos começar a falar do primeiro TDR, que é o TDR de determine, ou também conhecido como teste de HIV. O teste de HIV é um teste solicitado pelo médico sempre que quer verificar ou comprovar se o indivíduo tem uma infecção do tipo VH ou não. O teste de HIV ou o teste de VH é um teste laboratorial subdividido em dois. Temos o teste de VH chamado Determine e temos o teste de VH chamado Uni-Gold. O Uni-Gold é o teste rápido ou TDR que confirma a infecção para a infecção viral. Para saber se o indivíduo padece mesmo ou não de SIDA, que é a doença, é necessário realizar um TDR do tipo Uni-Gold. E estes exames podem ser processados num período de 15 a 20 minutos, usando apenas a amostra de soro do paciente. Bem, falando do teste de HIV, como disse, ele é um teste bastante delicado, na qual deve ser efetivado com muita cautela e muita técnica, para não assim apresentar resultados não confiáveis. O outro teste considerado como TDR é o teste de VDRL. O teste de VDRL é um teste laboratorial pedido pelo médico quando quer diagnosticar a sífilis. A sífilis é uma doença causada por um agente etiológico chamado Treponema pallidum. Sempre que o organismo do indivíduo tiver Treponema pallidum, o resultado de VDRL dará positivo. Então, o VDRL é o exame que diagnostica a sífilis. Já o HBsAg é o TDR que diagnostica a hepatite B. Para se saber se o indivíduo tem ou não hepatite B, é necessário, a partir do laboratório, realizar um teste de HBS do tipo AG. Por sua vez, o teste de HCV é o exame laboratorial que diagnostica a hepatite C, também é considerado como um TDR. Podes saber se tem hepatite C de 15 a 20 minutos indo ao laboratório e realizar o exame de HCV. Temos ainda o teste de HP, ou também chamado de H. pylori. H. pylori é a bactéria que se acomete no estômago, originando o aparecimento da gastrite. Gastrite é uma doença que pode ser diagnosticada laboratorialmente. Realizando o teste de H. pylori, se der positivo, é sinal que o indivíduo padece de gastrite. Geralmente esse teste pode ser feito usando duas amostras. Podes usar amostra de fezes ou podes usar amostra de sangue, independentemente do tipo de teste. Mas o H. pylori também é considerado como um TDR. Temos ainda o teste de PSA. O PSA é um exame laboratorial usado para diagnosticar a prostatite. Prostatite é uma inflamação da próstata, uma doença que só acomete em homens. Então, para você saber se a tua próstata está em condições ou não, é necessário ir ao laboratório e realizar o exame de PSA. Dizer que o PSA pode ser subdividido em 3 exames principais. Temos o PSA normal, que é um exame feito entre a reação entre antígenos e anticorpos, e temos o PSA automatizado, na qual são subdivididos em PSA livre e PSA total. Então, esses todos os exames de PSA, ele tem como finalidade avaliar a função da próstata, se está ou não inflamada.
E ele é feito usando a amostra de soro sanguíneo, plasma sanguíneo. Então, todos esses que eu aqui frisei são considerados como TDR. Primeiro, pelo fato de serem diagnosticados de 15 a 20 minutos de uma forma muito rápida e por usarem testes. Então vamos aprender de uma forma geral como fazer cada TDR. Lembrar que os TDR só se diferenciam em função do tipo de amostra. Senão, quanto aos materiais, procedimentos são os mesmos. Esqueci-me de um TDR muito comum em mulheres também, que é o TDR denominado HCG. O TDR denominado HCG é o TDR que pode ser feito com urina ou com sangue, mas é aconselhável que se faça com sangue, pois a mulher com uma semana de atraso de menstruação, realizando o exame de TDR, pode confirmar se está ou não grávida. O TDR de HCG é o TDR que diagnostica se uma mulher está concebida ou não. Repito, ele pode ser feito usando amostra de soro sanguíneo, plasma sanguíneo ou até mesmo amostra de urina. Então, esses são os principais TDR que existem dentro dos laboratórios. Como fazer? Primeiramente, conhecer os materiais. Como sempre, vão utilizar todos os materiais necessários para a punção venosa, nomeadamente seringas de 2, 3 ou 5 ml, tubos de coleta de sangue, que pode ser tubo seco, tubo com EDTA, algodão seco, algodão embebido em álcool, luvas, torniquete ou garrote, e sem esquecer o tipo de TDR que vais fazer, se é HIV, se é HCG, se é VDRL, se é HBsAg ou se é PSA ou ainda H. pylori. Então aqui você tem que ter o tipo de TDR solicitado pelo médico. Depois de ver os materiais reunidos, o único equipamento que vai usar nessa técnica é a centrífuga. A centrífuga é um equipamento laboratorial capaz de separar as amostras do elemento ou da parte líquida e a parte sólida. Então é necessário possuir uma centrífuga para separar a amostra corretamente. Caso não tiver centrífuga, é só deixar repousar de 30 minutos a 1 hora a amostra que vai haver esta separação. Então, essa centrífuga é o equipamento de pré-eleição usada nessa técnica. Depois da centrífuga, nós aqui nessa técnica não usamos reagente. Repito, a melhor maneira de realizar os TDR é com a amostra de soro sanguíneo ou plasma sanguíneo. Nunca se deve usar o sangue total, porque em alguns aspectos geram resultados falsos. Então, vamos aqui aprender passo a passo como realizar esse TDR. Bora lá. O primeiro passo é identificar o teu teste. Depois de identificar o teu teste, você precisa obrigatoriamente fazer a coleta da amostra de sangue. Ou seja, após a coleta da amostra de sangue, já temos aqui uma amostra colhida e houve uma separação excelente. Vemos a parte líquida e vemos a parte sólida. Em seguida, precisas identificar o teu teste usando um marcador ou uma caneta. Então vamos abrir aqui o teste. Nós aqui estamos a executar o TDR de HCV. Vamos aqui o teu teste. Vai abrir muito bem o teu teste e vai identificar com o número do paciente. Lembrar que o número que eu tiver identificado no tubo é que deve vir identificado no teste para não gerar resultados falsos. Então, vou identificar o número 3. Vamos ver aqui o número 3. Em seguida, vou pegar numa pipeta automática. Temos aqui o nosso teste de HCV, como podem ver aqui escrito HCV. Tá. Pego numa ponta para as pipetas automáticas e vou pipetar 50 microlitros de sangue ou de plasma. Lembrar, há muita complicação relativamente à amostra sanguínea. Há técnicos que não sabem diferenciar sangue total, plasma sanguíneo e soro sanguíneo. Quando é que estamos perante a um plasma sanguíneo? Teremos uma amostra de plasma sanguíneo sempre que centrifugarmos o sangue em um tubo com anticoagulante. Toda vez que tu centrifugares o sangue em um tubo com anticoagulante,
A amostra que vais obter após a centrifugação é o plasma sanguíneo. Não importa se esse anticoagulante é DTA, citrato, heparina, fluoreto ou outro. Desde que tenha anticoagulante e você centrifugar, a parte líquida chama-se plasma. E estamos perante ao soro sanguíneo toda vez que você centrifugar o sangue em um tubo seco, tubo que não apresenta anticoagulante. Se você centrifugar o sangue em um tubo seco, aquela parte líquida chama-se soro sanguíneo. E o sangue total é o sangue que possui todos os elementos, o sangue que não apresenta separação. O sangue vermelho chama-se amostra de sangue total, que é o tipo de amostra usada em todos os exames hematológicos. O plasma geralmente é usado nos exames bioquímicos e os exames serológicos, ou conhecido como imunológico, usa geralmente amostra de soro sanguíneo, mas existem também autores que afirmam que podemos fazer também os exames imunológicos, como reação Vidal, o teste de VDRL, entre outros, com amostra de plasma sanguíneo, sem gerar resultados falsos. Mas sangue total não é prudente utilizar nos TDR, pois pode gerar resultados falsos. Então, como dizia, prosseguindo, temos a nossa amostra já colhida e centrifugada, vamos pipetar, preferencialmente 100 microlitros. Essa é uma pipeta de 50, então vou pipetar primeiro 50 microlitros na região esponjosa ou na concavidade que aparece no teste. Lembrar que há teste que apresenta região esponjosa e concavidade. Depois aí de mostrar outros testes para nós podermos diferenciar. Então vou pipetar 50 microlitros. 50 ou mais microlitros. Vou usar 50 microlitros. E deixar atuar 15 a 20 minutos. Lembrar, não importa se o resultado aparecer antes dos 15 minutos. É prudente que se deixe processar os TDR de 10 a 15 minutos. Após esse tempo passado, é recomendado fazer a leitura. Essa é a maneira correta de ter um resultado fidedigno. Então, após os 15 minutos passados, encontraremos os nossos TDR. Terão uns com 2 marcas ou 2 riscas e terão outros apenas com uma risca. Lembrar que os TDR eles apresentam 2 identificações. Tem a parte do C, que refere-se ao controle, e tem a parte do teste, ou do T, que refere-se ao teste. Para dar um resultado é necessário entender esses 2 elementos. O controle é o elemento dos TDR que sempre reage obrigatoriamente. A letra C deve reagir e é a última letra que marca no teste. Todos os testes rápidos, a última risca que aparece refere-se ao controle e a primeira risca refere-se sempre aos testes. Alguns TDR de malária usam a amostra de sangue total, não usam soro sanguíneo, usam a amostra de sangue total. E alguns deles apresentam mais de uma risca, porque sabemos nós que a malária é causada por vários tipos de plasmódio. Então há testes que podem apresentar plasmódio falcíparo, plasmódio vivax, plasmódio oval e o controle. Mas geralmente os outros TDR só apresentam 2 espaços para marcar o controle e para marcar o teste. Tá. Passados 15 minutos podemos ver a nossa reação. Se vocês conseguem ver, embora um pouquinho fosca, não sei se conseguem visualizar a partir do vídeo, nós temos aí apenas uma risca na letra C. A partir dessa explicação, poderemos entender como ler os resultados de TDR. Os exames de TDR podem ser lidos ou apresentados de 4 formas: negativo, ou também chamado de não reagente; positivo, ou também chamado de reagente; inválido e nulo. Quando é que um resultado é negativo? Quando é que um resultado é positivo? Quando é que um resultado é nulo? Diz-se que um resultado é negativo sempre que marcar a risca na letra C e não marcar no teste. Ou seja, quando aparece uma risca apenas na letra C, o resultado é tido como negativo ou não reagente. Um resultado é positivo sempre que aparecer 2 riscas.
Uma na letra C, que é o controle, e uma na letra T, que é o teste. Temos aqui exemplo desse teste de PSA. Esse é um resultado positivo. Esse teste de PSA. E temos um teste inválido, sempre e sempre que marcar uma risca na letra T e não marcar nenhuma risca na letra C. Ou seja, se o teu teste aparecer apenas uma risca na letra T, quer dizer que é inválido, não serve. Ou a caducidade venceu, ou colocou-se mal a amostra, alguma coisa parecida, mas não se considera, porque o controle obrigatoriamente deve marcar sempre, é que confirma a qualidade do teste. E por último, é considerado um teste nulo quando não aparecer nenhuma risca, nem no C, nem no controle. Então, todos os TDR que nós falamos no princípio, a maneira de ler o resultado é a mesma. Como exemplo, no final mostraremos alguns TDR e os seus possíveis resultados. Espero ter ajudado. Obrigado. Estamos juntos. Vamos acompanhar agora os TDR. Então, temos aqui cada TDR. Como primeiro, temos aqui o TDR de HIV, do tipo determine. Podemos ver o resultado positivo. Temos aí o segundo HCV, o resultado negativo. Temos o VDRL, o resultado positivo. Temos o HBS, o resultado positivo. Temos o H. pylori ou HP, resultado positivo. PSA, resultado positivo. E por último, o último HIV, o nosso resultado é negativo. Então, é assim que lançam-se os resultados de TDR. Todos os TDR, os materiais são os mesmos, os procedimentos são os mesmos. A diferença dele vai ser no tipo de amostra. Existem TDR que apresentam outros tipos de amostra. Esse TDR que nós apresentamos aqui apresenta uma parte esponjosa. Então, nessa parte esponjosa é onde se coloca a amostra, seja ela de soro ou plasma. Bem, ficamos juntos. Soro Schmutt, hematologista.